Considero o exercício 12, que diz assim: uma máquina funcionando 4 horas por dia fabrica 12.000 pregos durante 6 dias. Quantas horas por dia deve a máquina funcionar para fabricar 20.000 pregos em 20 dias? Os dados que temos aqui são: uma máquina trabalha 4 horas por dia e produzem-se 12.000 pregos em 6 dias. Vamos dizer que isto são os pregos, isto são os dias e isto são as horas por dia. E o que se quer saber é, se quisermos produzir 20.000 pregos em 20 dias, quantas horas por dia terá que trabalhar a máquina? Bem, nós olhamos para este enunciado e há alguns pressupostos que temos que assumir. Um deles é que esta máquina é esta máquina, portanto é a mesma máquina que vai trabalhar neste segundo caso e, portanto, vamos admitir que a máquina trabalha ao mesmo ritmo. A máquina trabalha aqui durante 6 dias, 4 horas ao dia. Vamos admitir também que ela trabalha ou que ela produz por dia a mesma quantidade de pregos. Um raciocínio que se pode fazer aqui é este, e geralmente é aquele que se faz em exercícios cujo o perfil é deste tipo. Nós supomos sempre que há alguma relação de proporcionalidade direta ou inversa entre esta variável, que no fundo representa a incógnita x, e as outras duas. E podemos observar isso como, por exemplo, se mantivermos o número de pregos fixo, se quisermos produzir 12.000 pregos, e se duplicarmos o número de dias, se multiplicarmos, se em vez de 6 dias quisermos, por exemplo, 12, então vamos ter que trabalhar só 2 horas por dia se quisermos produzir a mesma quantidade de pregos. Portanto, há uma proporcionalidade inversa entre o número de horas e o número de dias, dando o número de pregos fixo. Por outro lado, se fixarmos o número de dias, 6, e quisermos duplicar nos mesmos 6 dias o número de pregos produzido, então também temos que duplicar o número de horas. Portanto, a máquina tem que trabalhar 2 vezes mais para produzir o dobro dos pregos no mesmo número de dias. Portanto, há uma proporcionalidade direta, fixando o D, há uma proporcionalidade direta entre H e P. Então, a ideia para obter uma solução aqui é pegar na coluna da incógnita, que é esta, e obter um esquema deste tipo, em que aqui e aqui ficam grandezas calculadas a partir destas duas, sendo que esta grandeza e esta se estabelece uma proporcionalidade direta ou uma proporcionalidade inversa. Por exemplo, neste caso, é fácil ver que podes dividir o número de pregos pelo número de dias e ver quantos pregos são produzidos em cada dia. Por exemplo, aqui teríamos 12.000 a dividir por 6 dá 2.000 pregos por dia. E, portanto, podemos dizer aqui que em 4 dias, a trabalhar 4 horas por dia, são produzidos 2.000 pregos por dia. Agora, podes ver qual é a mesma proporção, qual é a proporção neste caso, e tens 20.000 a dividir por 20 e o resultado é 1.000. Portanto, para satisfazer 20.000 pregos em 20 dias, têm que ser produzidos 1.000 pregos por dia. Ora, como a taxa de trabalho da máquina é constante, em cada um destes 2 dias, supõe-se que em cada um destes duas quantidades
de dias. Supõe-se que em cada dia, para cada caso, o número de pregos produzido é o mesmo. E como há uma proporcionalidade direta entre o número de pregos produzidos e o número de horas, então temos aqui uma situação para aplicar uma regra de 3 simples. Se a trabalhar 4 horas por dia produz 2000 pregos por dia, então em quantas horas por dia produzirá 1000 pregos? E é imediato ver que o x dá 1000 vezes 4 sobre 2000, e isto vai dar 2 horas por dia. Portanto, a resposta a este exercício é que a máquina tem que trabalhar 2 horas por dia para produzir 20.000 pregos em 20 dias. Uma maneira mais sistemática de resolver este exercício é usando a proporcionalidade direta que há entre este e o número de pregos, uma vez fixados os dias, e a proporcionalidade inversa que há entre o número de horas por dia e o número de dias. Ou seja, se diminuirmos o número de dias, precisamos trabalhar mais horas para produzir os mesmos pregos. Se aumentarmos o número de pregos, duplicarmos ou multiplicarmos por um fator k, temos também que multiplicar por um fator k o número de horas, mantendo o número de dias. Então, nós podemos exprimir isto assim: o número de horas é diretamente proporcional ao número de pregos e inversamente proporcional ao número de dias, sendo que esta proporcionalidade depende sempre aqui de uma constante que nós podemos achar, porque a relação entre eles é esta, não é? Vês que, de facto, com uma relação deste tipo, se multiplicares por 2D, estás a dividir por 2H, se multiplicares por 2P, mantendo o D fixo, estás a multiplicar H por 2, portanto, é uma relação deste tipo que há aqui entre H, P e D, e podes calcular esta constante K da seguinte forma: consideras os dados, estes dados, e dizes que quando o H é 4, o P é 12.000 e o D é 6. 12.000 sobre 6 dá 2.000 e, portanto, fica K igual a 4 sobre 2.000. Ou seja, 1 sobre 500, K. E então ficas com a seguinte relação: H igual a 1 sobre 500 vezes pregos sobre dias. E, portanto, podes ver aqui que se os pregos forem 12.000 e se os dias forem 6, H é igual a 1 sobre 500 vezes 12.000 sobre 6. E isto dá 4 horas por dia, o que bate certo com estes dados. Então, como aqui queremos conhecer o número de horas por dia, o que temos que fazer é H igual a 1 sobre 500 vezes o número de pregos, que é 20.000, sobre os dias, que são 20, e vês que vai dar 2. Portanto, obtivemos aqui uma relação geral entre H, P e D que nos permite resolver este problema que aqui está e todos aqueles do mesmo tipo dele, cujos dados de partida sejam estes dados.